Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você? Espero que sim, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito, Jeremias capítulo 6, onde nós vamos ver que abandonar as veredas antigas traz, de fato, um juízo inevitável. O Senhor sempre nos alerta quanto aos nossos erros e pecados, Ele nunca nos deixa na escuridão quanto a isso. Ninguém pode alegar que não sabia que estava errado, principalmente nos dias de hoje, porque temos a revelação da palavra. E até mesmo quando a Bíblia não era publicada, escrita, como nós temos hoje, era transmitida de forma oral, o Senhor nunca deixou de falar ao seu povo. Falou de muitas formas, de muitas maneiras, aos pais, também falou ao povo por meio dos profetas, e nos dias de hoje nos fala por meio de Jesus, à luz das Escrituras. E o fato é, meus irmãos, que ninguém pode alegar que não conheceu ou não teve conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Como eu falei, nos dias de hoje nós temos as Escrituras, nós chamamos de regra de fé e prática. Podemos dizer que as Escrituras são a sinalização que nós precisamos para uma jornada bem-sucedida. Mas muitas vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus. E por que não damos ouvido, irmãos? Porque o justo vive por fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, então de modo que quando eu ouço, eu dou atenção à palavra de Deus, eu vou crescer em fé. Mas o homem vive um conflito de abrir mão daquilo que se crê, os olhos não veem, eu não percebo hoje, eu não consigo tocar, medir, calcular. É por isso que o justo vive por fé, mas nós abandonamos muitas vezes a fé e vivemos pelo sentido, por aquilo que pede o nosso coração. E o nosso coração, meu irmão, ele é enganoso. E nos arriscamos muitas vezes, nos aventuramos no pecado, e as misericórdias de Deus, nós sabemos que elas se renovam a cada manhã. Deus é paciente, Deus tem paciência conosco, mas preste atenção, não confunda o silêncio de Deus, a paciência de Deus, com a falta de ação do Senhor. Porque se nós brincarmos, se zombarmos do Senhor, se nos aproveitarmos da sua graça, pode ter certeza que nós vamos receber da sua ira e de uma maneira justa e de uma maneira que nós não teremos como fingir que não aconteceu nada. Você já viu quando o filho está crescendo, o pai vai corrigindo, chega um momento em que o filho dá de ombros, né? A gente fala, diz assim, não doeu? Não tem ninguém, meu irmão, que experimente o juízo de Deus, que diga assim. E muitas vezes você escuta vozes do engano, porque as pessoas dão muita ênfase no amor de Deus e esquecem que Deus também é justiça, Deus também, ele pune o pecado. Nós não estamos dizendo aqui quanto ao ato de Jesus ter perdoado os nossos pecados, mas nós sabemos que as nossas ações aqui na terra, elas têm consequência. Aquilo que o homem semear, a Bíblia diz que ele vai também colher. Então preste atenção, muitas vezes as pessoas dizem, não, eu sou a igreja do Senhor, eu sou amada. Como diz aqui o versículo 2, Jerusalém, bela, encantadora cidade, o Senhor diz, apesar disso tudo, o seu fim está perto. E Deus deixa claro, ele diz, eu mesmo vou acabar com a falsa segurança de vocês. Jerusalém era cercada de muros e o Senhor diz, eu vou mandar que os inimigos construam rampas e invadam, porque o juízo virá, porque vocês deixaram de me obedecer. Deus é um pai cheio de amor, mas é um pai também que é zeloso. Quando ele nos pede para obedecer, irmãos, nós precisamos ouvir a sua voz. E a palavra de Deus, ela nos mostra isso de uma maneira clara, que o problema do povo é que eles estavam com os ouvidos fechados. Não ouviam o que precisavam ouvir, porque não queriam, e em segundo lugar, porque os profetas falavam aquilo que eles queriam ouvir. O versículo de número 10 vai dizer o seguinte, que eles diziam, né, que estava tudo bem, quando na verdade estava tudo mal. Na linguagem de hoje diz assim, mas na linguagem aqui da Revista Atualizada, fala dessa forma, versículo 14, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, os falsos profetas diziam para o povo assim, está tudo bem, quando estava tudo mal. Diziam paz, paz, quando não há paz. E nós, irmãos, somos chamados para confrontar os problemas. Quando existe um problema existente, quando existe um problema, esse problema não pode deixar de ser confrontado. Ele precisa ser apontado à luz da palavra. Por quê? Porque eu preciso confessar o meu pecado e deixá-lo. Lembra que nós meditamos que não devemos semear em um campo cheio de espinhos, precisamos lavrar um campo novo, é assim. Eu preciso ouvir aquilo que está desagradando a Deus, reconhecer o meu pecado, ser confrontado pela palavra, contristado pelo Espírito, o Espírito atua na minha vida com a palavra,
e porque eu creio que aquilo é a palavra de Deus para mim, eu creio que aquela é a orientação de Deus para mim, eu me sinto contristado, abandono meu pecado e alcanço aí a prosperidade. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado e deixa, alcançará misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. E qual é a solução? A solução, irmãos, é nós seguirmos as determinações que o Senhor traz, sempre trouxe na sua palavra esses princípios. Então lá no versículo 16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. É a proposta do Senhor. Nós precisávamos, como filhos de Deus, tomar essas atitudes. Primeiro, parar. Eu estou indo na direção errada, vou parar, como diz aqui o versículo 16. Ponde-vos à margem do caminho, parem, não continuem no caminho, vão para a margem, como se fosse um acostamento, pare de ir na direção errada, perguntem pelo bom caminho, perguntai pelas veredas antigas, falem assim, olha, onde nós andávamos que nós nos desviamos? Qual é o bom caminho? E andai por ele, voltem, porque aí vocês vão encontrar descanso. Sabe qual é o problema do povo? Mesmo ouvindo a palavra de Deus hoje de uma maneira muito clara, o que vai acontecer? Eles ouvem isso, que não é para andar nesse caminho, diz, não andaremos. O Senhor, ele diz, olha, estejam atentos, como fala o versículo 17, e o povo responde, não, nós não vamos prestar atenção, não queremos isso. E aí, meu irmão, se o povo é duro, de dura cerviz, coluna dura, que não se dobra, que acha que ele é que sabe, o Senhor não tem outra saída senão punir o pecado. E o texto de Jeremias, o livro de Jeremias, é um livro que não é muito fácil de falarmos, porque é um livro que traz essa realidade, que muitas vezes o Senhor determina o juízo. O juízo sobre o povo de Deus será inevitável. Então, preste atenção. Sabe aquele momento, você como pai já deve ter experimentado isso, aquele momento que você decide corrigir o seu filho e decide assim, de uma maneira muito firme, que nada vai fazer você recuar naquela decisão, porque você acredita mesmo que chegou o momento de corrigir o seu filho. Assim é a ira de Deus para com o seu povo. Ele faz isso para o nosso próprio bem. Por quê, meus irmãos? Há situações em que o nosso coração fica tão duro, que não é qualquer coisa que o purifica. O texto aqui nos mostra sobre uma tentativa de refinar o metal. O Senhor coloca Jeremias ali como um examinador de metais, a gente pode dizer assim, e ele vai ali examinar e ele olha a partir do versículo de número 27, diz assim, ó, qual acrisolador te estabeleci? Ele está dizendo, eu te estabeleci, o acrisolador era aquele que trabalhava os metais no fogo, os metais nobres. Qual fortaleza para que venha conhecer o caminho e examines? E aí Jeremias começa a examinar o povo, e sabe o que eles são chamados? De prata rejeitada. O metal que mesmo com fogo não se deixa limpar de forma alguma. Então preste atenção, meu irmão. Há situações em que o povo de Deus se torna tão duro, que ele não pode receber outro veredito senão a rejeição. E isso é tão pesado que aos olhos do Senhor nós somos preciosos, mas no versículo 30 diz assim, prata de refúgio lhes chamarão, porque o Senhor os refugou. Sabe o que está dizendo? O Senhor está chamando o povo agora de escória a ser descartada. Um povo que ele ama, que ele tem carinho, mas que precisava duramente dessa lição. Povo que experimentou o amor de Deus, a sua presença, a sua bênção, porém agora eles se entregaram de tamanho modo ao pecado, que eles precisam passar por esse tempo em que Deus vai refugá-los, ainda que seja temporariamente. Nós sabemos que o Senhor, ele trabalha, ele tem misericórdia, ele renova a sua misericórdia sobre o seu povo, mas naquele momento ele precisa fazer isso para que o povo entenda a preciosidade de tê-lo em suas vidas. Então eu quero deixar isso claro para os irmãos, ouça os alertas de Deus, ouça, porque se você continuar no pecado, meu irmão, pode ter certeza que o juízo do Senhor vem. Ouça as trombetas, ouça os sinais, ouça os avisos. O Senhor vai mostrando através daquilo que você vai experimentando, como um pai que vai corrigindo seu filho de maneira pedagógica, sempre aumentando a dose do castigo, e o filho não se corrige, não se emenda, então ele tem que, vamos dizer, pegar pesado com o filho. É assim que o Senhor faz conosco. Não ache que está tudo bem, não finja que está tudo bem quando está tudo mal. Nós, ainda que enganemos por pouco tempo as pessoas, os nossos pais terrenos, jamais poderemos enganar o Senhor, porque Ele conhece a realidade. Então, quando disserem paz, paz, quando não há paz, não acredite nisso. Não aceite curas superficiais para feridas profundas. Trate o pecado
na realidade do pecado. Trate o pecado de maneira radical. Então o pecado ele precisa ser confessado, deixado, abandonado. Fazer aquela regrinha que nós falamos, parar, perguntar pela boa vereda e andar nela. Parar de ir pelo caminho errado. Pare hoje. Pergunte pela boa vereda, ande nesse caminho. Volte para as origens da palavra. Não seja teimoso, não diga, não vou andar, não vou prestar atenção. Ouça hoje o chamado de Deus para que você possa renovar a sua aliança com Ele, para que você não se torne algo tão precioso, mas que nem mesmo o fogo da provação pode purificar. O Senhor, com muita dor, com muito pesar, Ele pune o seu povo, para o seu próprio bem. Mas que você não ouça essa palavra do Senhor como prata refugada, como escória refugada. Pelo contrário, que o Senhor possa purificar você sim, mas que você não se torne no final como uma prata que não se deixa refinar, mas que você torne a sua fé, se torne um ouro puro, um ouro refinado, algo que de fato brilha, tem valor e glorifica o nome de Deus. Um grande beijo, meu irmão, e até daqui a pouco para mais um capítulo das Escrituras.